Cidade forte, cidade bela, viaja o mundo cantando sempre o nome dela. Minha terra adorada, cidade forte. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Carvalho, assessor de imprensa da Secretaria Municipal de Comunicação Social, e a convite da Panorama FM a gente ocupa esse espaço para fazer uma prestação de contas à sociedade, apresentar o que a gente está fazendo na administração, e hoje, como de praxe, a gente recebe alguém aqui da administração pública, nesse caso terceirizado, que é o Rodrigo Neves, consultor sócio do Instituto Áquila, que está aqui na cidade, implantando o programa Impacto de Gestão. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes. Rodrigo, para as pessoas entenderem, muita gente está escutando aqui pela primeira vez esse termo Impacto de Gestão, apesar da gente já ter divulgado amplamente, mas enfim, né, o rádio chega a pessoas que muitas vezes não têm acesso a outras fontes de informação. E o que é o programa Impacto de Gestão, para o nosso ouvinte entender, e falar sobre o know-how, o portfólio do Instituto Áquila nessa área. Bem, primeiro, quem que é o Instituto Áquila, né? O Instituto Áquila é uma empresa de consultoria em gestão, que começou na área privada. Então, os nossos consultores dos últimos 10 anos vêm atuando em organizações, buscando melhorar e manter os resultados dessas organizações. Tá? Em 2003 foi a primeira entrada dos consultores no ambiente público, e que provavelmente foi um dos programas mais amplamente divulgados, que foi o choque de gestão durante o governo do Aécio. E depois disso a gente entrou numa série de organizações. Atualmente nossa sede fica em Nova Lima, próximo de Belo Horizonte, e nossa sede internacional na Europa fica na Suíça. O Áquila hoje está com mais de 300 consultores, e nós temos mais de 100 clientes atendidos hoje. Então tem grupos grandes como o Grupo Bandeirantes, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Bom Sucesso, tem grandes prefeituras também como Manaus, Palmas, enfim. Nosso portfólio vai de vários segmentos, desde o ambiente privado ao ambiente público. Perfeito. Rodrigo, uma característica da consultoria é ela se pagar, né? Ela apresenta o seu propósito, enfim, e ela tem um custo, obviamente, mas a economia que se gera, as benfeitorias dela pagam o investimento, geralmente até sobra, né? Dá até um certo lucro. E além, obviamente, do espólio que se deixa, né? Do caminho a ser seguido, de uma linha que é traçada e que o município vai ter benefício por longos anos. Aí. Exatamente. Na verdade, todos os nossos projetos têm que ter um cronograma bem definido. Então, nossos projetos têm início, meio e fim, ou seja, a gente tem data para sair da prefeitura, ou seja, a gente tem que transmitir o conhecimento, aplicar esses padrões e sair para que os servidores tenham a capacidade de manter esse conhecimento dentro da prefeitura. E todo projeto nosso tem um valor determinado, ou seja, a gente tem um retorno para trazer para a organização, seja ela a prefeitura pública ou seja ela privada. Tá? Todo projeto do Instituto Áquila tem que trazer um retorno mínimo de 6 para 1. O que é isso? Para cada R$1 pago no projeto, tem que trazer no mínimo R$6 a mais para a organização. No caso da prefeitura de Itajubá, esse retorno é mais de 20 para 1. Ou seja, para cada R$1 pago no projeto, a gente tem que trazer no mínimo R$20 a mais para a prefeitura. Isso dentro do período que vocês estão aqui, ou estabelece, a partir de vocês saírem também, isso vai entrando? Na verdade, tudo tem que estar implantado dentro de 12 meses. E esse retorno vai continuar vindo para a prefeitura mesmo que a gente tenha saído. Então são mudanças nos processos, nos padrões, nos contratos da prefeitura, que uma vez mudados com aqueles servidores, quando a gente sair, isso continua dentro da prefeitura e o ganho e a economia continua vindo. Certo. E quais são as etapas do projeto Impacto de Gestão? Quais delas já foram implantadas? O que ainda está chegando? Explica para a gente aí. Bem, o programa Impacto de Gestão ele pode ser dividido em 4 grandes frentes. Tá? A primeira delas são as oportunidades de melhoria. E, de fato, são esse exame minucioso de todas as contas da prefeitura.
Então, nós iniciamos isso desde o primeiro dia que nós entramos dentro da prefeitura. Estamos examinando todas as contas, todos os contratos, todas as fontes de receita que a prefeitura teve nos últimos 12 meses. A partir disso, a gente encontra junto com os servidores, e aí o papel do servidor é muito importante, porque o que o Instituto Àquila traz para a prefeitura de Itajubá? Conhecimento gerencial. Mas conhecimento técnico do dia a dia, o histórico daquele contrato, o histórico daquela prestação de serviço, como que funciona, por que é daquele jeito, é o servidor que está ali dentro, e é ele que tem esse conhecimento. A gente nem pretende absorver esse conhecimento dele. Na verdade, é aplicar melhor esse conhecimento dele para trazer um maior retorno para a prefeitura. Então essa é a primeira frente. A segunda é o que a gente chamou dos compromissos de gestão. O que é isso? O gestor, quando ele assume a prefeitura, ele tem um plano de governo, né? O Rodrigo, quando foi eleito, ele tinha um plano de governo, ele foi eleito por causa desse plano. E o gestor encontra dificuldade de traduzir esse plano dentro do corpo da prefeitura. Então o que a gente fez? A gente sentou com todos os diretores das secretarias e os secretários e fomos traduzir aquele plano de governo em entregas, ou seja, o que cada diretor, o que cada secretário tem que entregar no ano de 2014 para alcançar a proposta do plano de governo do Rodrigo. Tá? Terceira frente de trabalho nossa é a melhoria dos processos da prefeitura. Então a gente iniciou o trabalho dentro do processo de compras, que é aquele processo que impacta diretamente o resultado de todas as secretarias. Ele é como se fosse o coração, ele é a válvula da prefeitura. Se ele é um bom processo, se ele tem bons padrões, as chances de terem melhores resultados nas outras secretarias e de trazer mais economia também é maior. E por fim, e não menos importante, talvez seja o pilar mais importante e que o Rodrigo e o Tenente Melo, que é o gestor do nosso projeto, reforça bastante, que é o treinamento dos servidores. Então a gente tem uma frente de trabalho só de treinamento. Nós entramos na prefeitura em meados de março, quase abril. Nós já treinamos mais de 200 servidores nesse período. E eu posso dizer que tem dois tipos de treinamento. Um é o treinamento que a gente chama de on the job. O que é isso? É aquele treinamento no dia a dia do trabalho. Ou seja, a gente foi ali, viu algum controle que tem ou que não tem, viu um procedimento bem ou mal feito, sentamos com o servidor, montamos com ele uma proposta nova de trabalho e treinamos essas pessoas para fazer na nova forma de trabalho. Tá? E o outro treinamento é o treinamento de sala de aula mesmo, que todo mundo conhece. Então a gente pegou 117 servidores, deles mais de 100 eram efetivos. Isso era um pré-requisito do nosso treinamento, ou seja, a gente precisava de servidores que vão permanecer na prefeitura. E demos um treinamento para eles em sala de aula de como resolver problemas. Ou seja, a gente está aqui, né, para ensinar para eles um método gerencial. Gerenciar é isso, resolver problemas. Todo dia alguém dentro da prefeitura está resolvendo um problema. Então a gente deu para eles esse treinamento. Esse treinamento ele dura 6 meses, ou seja, ele não foi só aquela sala de aula. Agora eles voltaram para os setores deles, estão escolhendo um problema, a escolha deles, do setor deles, eles vão trazer para a gente e a gente vai lá no setor deles montar essa metodologia para resolver um problema local. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente encontra oportunidades de melhoria, que foi o motivo da contratação do Àquila, a gente tem uma frente calcada em implementar o plano de governo do Rodrigo, melhoria do processo de compras para permitir com que tudo isso aconteça e treinando os servidores para que eles estejam aptos a manter e continuar esse trabalho todo. Perfeito. Rodrigo, e esses problemas, a gente pode chamar de estudo de caso, vão gerar algum documento ou uma espécie de manual que vai ficar na prefeitura para ser consultado e seguir como orientação? Qual que é a diferença da nossa consultoria para uma consultoria padrão, né? Que quando a pessoa associa com o nome consultoria? Quando a gente escuta o nome consultoria, a gente imagina o quê? Vão vir algumas pessoas na nossa empresa, na nossa organização, vão investigar ali, vão examinar tudo, fazer uma espécie de auditoria, monta um grande relatório, vai embora, quem quiser leia, cumpra e ali tem as orientações do que mudar, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente encontra com os servidores essas oportunidades, monta junto com eles um plano de ação para atuar dentro da respectiva área daquele servidor. Após a implantação desse plano, ou seja, quando a gente muda um processo, a gente muda uma forma de fazer, cria um controle novo, a gente criou um novo padrão
de execução daquele serviço. E aí esse padrão a gente formaliza, porque quando a gente sair dali, ou aquele servidor que fez essa oportunidade com a gente, ele vai ter capacidade de consultar em algum lugar e saber qual foi o novo padrão estabelecido. Além disso, após os 12 meses de projeto, a gente faz um book de gestão, que é o resumo do impacto de gestão que foi feito ao longo desses 12 meses, que aí sim, para que a prefeitura tenha o histórico de todo o trabalho e estudo que foi feito ao longo desses 12 meses. Perfeito. Rodrigo, como foi a receptividade de vocês pelos funcionários públicos? No começo você sentiu assim, uma certa resistência, depois foi melhorando. Conta pra gente, como é que foi? É comum do trabalho de consultoria encontrar resistência nas organizações, seja ela pública ou seja ela privada, né? Quando vem alguém de fora e entra na sua casa, e aí o seu setor é a sua casa, você não quer que ninguém aponte o dedo e fale isso está certo, isso está errado. O que eu posso dizer é que a gente teve todo o respaldo dos gestores, aí, dos secretários e principalmente do Rodrigo, que nos permitiu entrar dentro dos setores, e os servidores efetivos que estão ali no dia a dia entenderam qual era o nosso propósito, que é de fato ajudá-los a melhorar uma prestação de serviço ou reduzir alguns problemas que vinham acontecendo dentro da prefeitura, e nos receberam muito bem. Posso dizer assim, não consigo apontar um nome que tenha nos tratado com resistência, a não ser natural daquela ali do dia a dia, mas que ao longo do tempo já é tão pequena que a gente nem percebe, o resultado já começa a vir para a prefeitura. Perfeito, a gente vai para o intervalo em volta daqui a pouco. Rodrigo, que a gente ainda não passou por esse assunto ainda, é que o trabalho de vocês passa também pela transparência e por preparar melhor a gestão pública para fazer a prestação de contas de uma forma mais fácil, né? Atendendo às exigências do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, né? É isso mesmo. Pensando metodologicamente, né, o resultado final do nosso projeto, o resultado final de uma ação nossa dentro de um setor, são padrões estabelecidos, ou seja, novos padrões a serem executados. Às vezes padrões que não existiam, né? Estava na cabeça ali do servidor, que sempre fez isso, daquele jeito, que quando ele não está lá, ninguém mais do setor tem condições de fazer. Então, quando a gente vem e avalia os controles que tem determinados contratos, controles que vêm determinadas contas, as formas de medições, as formas com que são acompanhados os pagamentos e cria padrões e controles, a gente está subsidiando, ou seja, preparando o município para que ele tenha mais evidências numa possível prestação de contas, numa possível auditoria externa, ou seja, a gente está fundamentando melhor o gestor para controlar os gastos da prefeitura. Então quer dizer que nem sempre a burocracia ela é ruim. A burocracia, existe a burocracia boa no sentido de colocar marcos, assim, pontuar cada processo para que a gente tenha o controle sobre ele, onde ele está no momento, em que ponto ele está, para que você possa, a qualquer tempo, por exemplo, o gestor baixar através do seu computador, por exemplo, determinado assunto e saber onde ele está, mais ou menos dessa forma. Isso, na verdade, o problema é que burocracia demais emperra o trabalho, né? O que a gente faz, uma das premissas do nosso trabalho junto com os servidores é o quê? O que agrega valor? Para que você faz isso? Para que existe esse padrão? Para que você faz essa anotação? A gente usa isso para alguma coisa? Isso agrega valor? Porque se não agrega valor, é desperdício. Pode ser cortada essa etapa. Agora, se agrega valor, ou seja, ela tem algum propósito, seja de controle, seja para prestação de contas, seja para atender melhor, né, a população, é uma burocracia que tem que ficar. E aí, a partir do momento que você entende bem o que tem que ter e o que não tem que ter, você consegue dar maior transparência às suas ações. Correto. Rodrigo, você estava falou de forma mais rápida, que você esmiuçasse a questão das oportunidades. Como assim, oportunidades que vocês encontram? Como isso beneficia a prefeitura e o município, né, os municípios, por consequência? No treinamento que a gente deu para os
os servidores, e aí se eles estiverem me ouvindo, eles já vão associar diretamente que a oportunidade para a gente é o problema deles. Para a gente todo problema é uma oportunidade, seja um problema bom ou seja um problema ruim. Ou seja, uma oportunidade é o quê? É a diferença de um resultado que a prefeitura deveria entregar e não está entregando. E aí quando a gente entra dentro dos setores, a gente encontra uma série de oportunidades diferentes. Vou dar aqui uns 2 exemplos para vocês, para entender o que a gente chama de oportunidade. A gente fez um trabalho em uma das secretarias que a gente foi examinar todos os contratos de prestação de serviço. E aí um dos contratos que a gente examinou é um contrato de prestação de serviço para a prefeitura e que o pagamento desse contrato não necessariamente estava associado à produtividade. Então o que a gente fez? A gente foi avaliar junto com engenheiros, fomos avaliar no mercado quanto tempo se gasta para determinadas prestações de serviço. Para pintar uma parede, gasta-se tanto. Para fazer esse tipo de serviço, gasta-se tanto. Quando a gente comparou com um contrato que não tem a produtividade associada no seu contrato, a gente percebeu que o tempo gasto para prestar esse serviço para a prefeitura era muito maior. Então, ou seja, a gente percebeu uma oportunidade de melhorar um contrato que já era muito antigo e que, como ele não trazia produtividade para suas medições, permitia, e aí não tinha nada de legal, ou seja, eram as regras do jogo que existiam naquele momento, que o prestador de serviço não fornecesse para a prefeitura a maior produtividade possível para aquela prestação de serviço. Rodrigo, se você me permite, eu já identifiquei de onde você está falando. E é a mesma coisa para o ouvinte entender, que você que está aí na sua casa, quando você contrata um pedreiro para ele trabalhar por dia e quando você contrata ele por serviço. É mais ou menos isso que vai acontecer onde você está falando, né? Antes pagava-se por hora trabalhada e agora vai passar, identificou-se a oportunidade de trabalhar o novo contrato para trabalhar por empreitada, por serviço executado e estabelecer quanto custa cada um deles, e aí se eventualmente por problema da empresa ela atrasar, o problema é dela. O serviço custa X, independente se ela demorou 2 dias ou 1, porque sabe-se que com um dia faz, por exemplo. É isso? É isso. Ou seja, hoje a prefeitura só vai pagar se ele entregar o serviço para a população. Se ele não entregar, ele não vai receber. E quando a gente chegou, tinha um contrato que permitia isso acontecer. Ele recebia independente se ele entregasse. Perfeito. É mais ou menos o conceito de consultoria, né? A consultoria ela tem que apresentar o resultado, senão ela não recebe, né? É isso mesmo. A gente tem uma meta, tem que entregar. E o nosso contrato pode ser encerrado a qualquer momento por parte da prefeitura. Então, se a gente não está prestando serviço para a população, o prefeito, os gestores não enxergam valor no que está sendo feito, o contrato é encerrado, porque a gente está aqui é para prestar serviço para a prefeitura e para a população. Perfeito. Rodrigo, vocês têm as linhas de atuações de vocês, essas 4 principais frentes de trabalho, mas, por exemplo, o trabalho finda agora, no término do contrato, ou existe outro tipo de consultoria, por exemplo, que vocês já podem ter identificado dentro da prefeitura, que possibilite a volta do Instituto Áquila para trabalhar outras questões dentro do poder público municipal? Existe? Todo trabalho nosso dentro de uma organização, como eu disse, ela tem que ter início, meio e fim, né? Só que toda organização tem uma série de oportunidades. Seja em melhorar, reduzir os seus desperdícios, seja em gerir melhor projetos de obras, seja em conseguir implementar indicadores, metas, seja de educação, seja de saúde, ou seja, tem uma infinidade de atuações que a organização precisa ser eficiente, precisa ser eficaz. Quando a gente fez o diagnóstico na prefeitura no final do ano passado, nós identificamos esses pontos como os que trariam mais valor, o que era mais importante para ser implementado na prefeitura naquele momento. Se daqui mais 7 ou 8 meses, né, que encerram o contrato, o prefeito, a população, os secretários, os servidores viram valor no que foi feito, de fato existem uma série de outras oportunidades, e os próprios servidores às vezes vêm nos demandar, eles vão na nossa sala e falam: me ajuda a estruturar esse processo, melhora para mim esse padrão de atendimento no setor, cria um indicador para mim de controle. Existem uma série de oportunidades, mas que a premissa é a mesma. É um outro contrato, com início, meio e fim,
com meta, com entregas bem definidas, para não ser só mais uma consultoria que veio aqui, foi embora e não deixou entregas para a prefeitura, que é o mais importante. Posso citar um exemplo para ver se é possível? Por exemplo, é um compromisso também de gestão do prefeito a questão da meritocracia. E existe, vocês certamente já implantaram isso em alguma empresa pública ou privada, e é uma oportunidade também de ser feita futuramente, de implantar o sistema de meritocracia, porque a gente está trabalhando com seres humanos. Obviamente que se a pessoa se dedica, se esforça, e ela vê do lado seu um colega que não faz, ela fica desestimulada. E a implantação do sistema de meritocracia, se não resolve definitivamente, pelo menos premia aquele que age com mais correção, com mais vontade, enfim, que se dedica mais. Dá para se implantar também sistema de meritocracia? É um know-how do Instituto Acla? Não é só um know-how, como foi um pedido pessoal do Rodrigo, que foi um compromisso dele de plano de governo para esse mandato. O primeiro passo era fazer o impacto de gestão, né? Mostrar quais que são as diretrizes, os caminhos que essa gestão quer seguir. Uma vez feito isso, definido bem esses controles, nós já elaboramos uma proposta com base numa metodologia nossa, que nós já implantamos em uma série de organizações, para trazer a meritocracia para a Prefeitura de Itajubá, associada à execução dos compromissos de gestão que os próprios diretores, servidores assumiram como entregas a ser feito em 2014. Então isso já está em discussão, já foi aprovado, pelo menos a proposta inicial já foi validada pelo Tenente Melo, que é o nosso gestor, e agora a gente está levando para apreciação do Rodrigo, e aí ele gostando dessa proposta, ele achando que tem a ver com o modelo de gestão que ele quer implantar na Prefeitura, levar adiante, para ser votado na Câmara, enfim, e ser implantado na Prefeitura. Mas isso já é incluído nesse contrato ou é futuro? Já incluído nesse contrato. Que bom, nós já vamos fazer isso esse ano. Perfeito. A gente está encerrando, o nosso tempo está acabando aqui. Eu queria deixar espaço para as suas considerações finais, para despedir, quem sabe dar uma palavrinha com seus assistidos lá da Prefeitura, nossos colegas funcionários. Na verdade, gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui na rádio contar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, agradecer aos servidores da Prefeitura que têm nos recebido muito bem e têm dado todas as ferramentas necessárias para que a gente execute o nosso trabalho, ao prefeito e aos secretários que têm nos dado respaldo para entrar nas suas respectivas secretarias, e me colocar aberto, a nossa equipe é aberta para a população, para os ouvintes que estão nos ouvindo. A gente fica ao lado da Secretaria de Administração na Prefeitura, nossas portas estão abertas todos os dias, nós já recebemos sugestões ao longo desses meses dos próprios servidores, e se alguém quiser apontar, sabe algum problema que acontece na Prefeitura, um contrato ruim, algum desperdício de recurso, algo que não é controlado direito e que às vezes ainda não passou pelo nosso crivo, fica à vontade para ir lá contar para a gente a história, que a gente está aqui para prestar serviço, para investigar isso mesmo e trazer resultado para a Prefeitura. Perfeito. Quero agradecer a presença. Dar o nosso boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, obrigado. Prefeitura Municipal de Itajubá, construindo um novo tempo.